Bom dia, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Nós queremos convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá no texto Filipenses. Filipenses 4, de 6 ao 8. Filipenses 4, 6 ao 8. Sumiu, né? É. Foi. Filipenses 4, de 6 até o 8. Vamos ler em uma só voz? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Filipenses 4, de 6 ao 8. Vamos ler? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que Deus abençoe a sua palavra, que ela possa encher os nossos corações. Gostaria de convidar vocês a orarmos, né? Eu queria que você juntasse aí com o seu cônjuge e nós vamos orar, então, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dos nossos cônjuges, né? Deus esteja derramando graça sobre eles. Eu vou pedir a Marisa para vir aqui, porque é complicado sair daqui para lá. Puxa, mesma distância. Porque eu estou gravando. Ainda ficou gravado, hein? Venha. Ainda ficou gravado. Olha só. Brava essa mulher, né? Quanto mais baixo, mais brava. Vamos orar? Ó Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor Deus, nesse dia, para que possamos entender a Tua palavra. Que ela preencha o nosso coração e nos dê, Senhor Deus, a certeza da companhia do Senhor. Amém. Nos abençoe, ó Pai, através dessa lição, abençoe os nossos cônjuges, que o Senhor esteja derramando a graça do Senhor sobre eles. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom, para a gente começar aqui, eu vou passar um vídeo aqui, né? Como sempre, nós vamos ver os confirmados aqui. Hoje nós vamos falar sobre o que mesmo? Oração. Nós vamos ver então o que esses irmãos aqui aprontaram, né? Acho que a gente precisa orar junto. Você acha? Eu acho. Vamos orar agora, fecha os olhos. Agora? Agora, vai, fecha os olhos. Meu Deus, eu gostaria de começar te agradecendo pelo namorado maravilhoso que o Senhor me deu. Mas também queria pedir, coloca nele, Senhor, uma vontade de trabalhar. Coloca na mente e no coração dele que o Senhor não se alegra vendo ele assim, tão vagabundo, sem fazer nada. Oh! Fica quieto, que a gente está falando com Deus. Senhor, desculpa. Que é feio, Senhor. Um homem desse tamanho, dessa idade, depender do dinheiro do papai e da mamãe para se sustentar. Que ele possa trabalhar, meu Deus, para pagar a comida dele, os presentes que ele me dá. Que o trabalho dignifique o homem. Amém. Amém? Amém. Tá sentindo melhor agora? Quero orar também. Ai, que lindo! Vamos orar então. Meu Deus, quero te agradecer pela namorada que o Senhor me deu, mas eu quero te pedir perdão por ela, porque ela não sabe o que ela fala. Quando fala que o Senhor trabalha,
a gente descansa. Então eu estou descansando quando o Senhor trabalha em obediência à Bíblia. Ah, não vem não, Gustavo. Cala a boca, estou falando com Deus. Ela sempre fala do corpo é templo do Espírito Santo. Então coloca nela um desejo de cuidar melhor do templo. Que ela possa fazer luzes e escova no telhado do templo, de vez em quando. Que ela possa passar maquiagem na parede do templo. Que ela possa colocar umas roupinhas, uns acessórios mais da hora, para o templo ficar mais bonito, chamar mais atenção. E também coloca nela uma vontade de fazer academia, meu Deus. Porque ela só corre ultimamente. E a ampliação do templo é uma coisa que eu não quero. Né? Ah, toma aqui esse controle. Não quero controle não, eu vou lavar a louça e arrumar meu quarto. Ah, uau, como assim? Eu senti no coração. Ah, viu como é bom? E você vai ficar aqui ou você vai pro salão? Ou você não sentiu no coração? Eu até senti no coração, sabe? Mas como na Bíblia fala que o coração é enganoso, não vou. Coloca no coração dela, pai, que calça leve na frente dos amigos não é de Deus. Sem cobrir ainda, principalmente sem cobrir, não te agrada mesmo, pai, do inimigo purinho. Coloca nele, Senhor, uma vontade de escovar os dentes, porque você... Cortou. Cortou. Ok. Deus abençoe aí. Deixa eu voltar aqui minha apresentação. Bom, o nosso tema de hoje é a oração na vida do cônjuge, do casal. E uma pergunta que eu quero iniciar, nós vimos esse vídeo, parece engraçado, mas parece sério. E é sério, né? A questão da oração tem sido um debate constante. E às vezes eu fico preocupado como as pessoas têm encarado a oração na sua vida. Nós reformados, nós temos uma assertiva que eu acho que nos ajuda, mas ao mesmo tempo nos atrapalha. A soberania de Deus está acima de todas as coisas. Deus sabe tudo, vai fazer tudo no devido seu tempo, a vontade dele é perfeita. E algumas pessoas se escondem atrás disso e dizem assim, então eu não preciso orar. E essa não é a verdade. Nós precisamos orar sim, porque a palavra de Deus nos ordena, não é um convite, não é uma sugestão, a oração é algo que o cristão deve desenvolver no seu coração. A falta de oração implica e traz prejuízos grandes à família, ao casamento, a toda a realidade que nós vivemos. Nós precisamos aprender a orar. Talvez todos nós já tenhamos nos feito algumas da seguinte pergunta: por que orar? Primeiro, a gente tem que entender que a oração, ela não é um objeto de mágica. Tem gente que acha que oração é mágica, né? Só no momento difícil, começou a passar a dificuldade, começa a orar com mais intensidade, quando isso deveria ser algo comum na vida do indivíduo. Mas não, a maioria dos casais, a maioria dos cônjuges, eles aproveitam o momento de dificuldade para buscar Deus em oração. E nós precisamos mudar essa característica nossa. Nós temos que orar constantemente. A gente tem que aproveitar os momentos, juntos, como casais, para orarmos. Por quê? Porque é um meio de nós exercermos diante de Deus aquilo que Ele pede que nós estejamos fazendo. A sua vontade, ela só será perfeita e verdadeira na nossa vida se as nossas vidas estiverem em intimidade com Deus. Vocês já ouviram a expressão, já ouviram muita gente falar sobre isso, né? Oração que não passa do teto. Algumas pessoas dizem, que oração é essa que não passa do teto? Aquela que nos demonstra como pecadores, ou aquela que nos mostra como alguém que está em pecado. A verdade que não a própria Bíblia, ela não está dizendo que o nosso pecado nos impede de estar diante de Deus, porque todos nós somos pecadores. A verdade é que a constância da distância de Deus, ou seja, uma estrutura muito mais voltada ao nosso prazer, à ideia humana,
nos leva a uma condição de nos afastar de Deus, que a falta de intimidade não nos dá a oportunidade de conversar com Deus. Não nos dá a oportunidade de colocar a nossa oração diante do Senhor. E isso é um mal para o casal. A oração é um ato antinatural, pois parece ser um atentado à autonomia humana e à nossa independência. Para as pessoas que vivem apressadas, determinadas a viverem por si mesmos, orar pode parecer uma interrupção desagradável. Eu não lembro de uma oração que durou mais que 5 minutos. Quem lembra de uma oração que durou mais de 5 minutos? Eu lembro da Vó Margarida. Ah, não, mas eu estou falando assim, no nosso meio. Não estou pensando em pessoas. Eu conheço pessoas que oram por horas. Mas lembre de vocês, oração. Comece a agradecer a Deus. Eu duvido que você aguente ficar mais do que 2 minutos agradecendo. Quando você já agradeceu por um monte de coisa, daí a pouco você para porque você não tem mais argumento. Você não tem mais argumento. Né? Hoje então é anticomum, é antinatural as pessoas buscarem a presença de Deus. E é essa intimidade que gera para nós uma proximidade de Deus. Às vezes a estrutura do casal não está bem porque Deus está longe da estrutura. Às vezes nós dizemos cristãos e achamos que só dizer que é cristão já é suficiente. Não, nós somos crentes. Nós vivemos como crentes. Mas será que vivemos mesmo com uma distância tão grande como essa? Será que nós vivemos mesmo com a forma com que nós demonstramos atitudes, muitas vezes muito mais carnais do que natural? Ou seja, o natural é nós buscarmos a presença de Deus. Em oração. E muitas vezes a gente percebe que isso é algo que está longe do casal. E isso precisa ser mudado. O casal precisa entender isso. Olha o texto que nós lemos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Talvez a palavra que mais se adequa ao casal é a ansiedade. Nós estamos vivendo uma época de ansiedade. A gente quer as coisas muito pronto, muito rápido. A gente quer almoço rápido. A gente compra determinadas coisas ou determinadas, vamos dizer aí, panela, air fry, não sei o que mais, né? Vai criando aí coisas. Qual é a tentativa? É de tornar mais rápido. Não queremos esperar um arroz demorar aí uns 30 minutos, né? Pronto. A gente não quer essas coisas mais. A gente quer tudo muito rápido. A gente vai no fast food justamente por isso, porque a gente quer uma comida rápida. E essa comida rápida, ela tem estragado o nosso prazer de estarmos, né? Ou mesmo confeccionando comida, ou mesmo estando em intimidade. Tudo nosso é muito rápido. Tudo muito rápido. A gente vai no banco. Vocês já foram em banco, vou citar alguns aqui, né? Caixa Econômica Federal. Quem já foi aqui ficou na fila na Caixa Econômica? Quantas horas você tem que ficar lá na Caixa Econômica para poder ser atendido? Eu fui ver o negócio do apartamento lá, eu fui na hora do almoço, perdi meu almoço, a hora do almoço, e tive que estender até uns 3 minutos. Pois é. E aí você fica como lá na fila? Você olha, o pessoal está todo mundo angustiado, nervoso, bravo, que esse negócio não anda, que esse negócio não anda. Por quê? Porque a gente quer as coisas tudo muito rápido. A gente quer as coisas rápido. E quando a gente fala da questão da própria oração, a gente também coloca-se na mesma realidade. Quando a gente ora, a gente quer uma resposta rápida. E às vezes a oração, ela não é assim. Ela é uma constância. Nós devemos entender que há uma militância entre a carne e o espírito. O espírito pede para a gente orar, mas a carne pede para a gente dormir. E aí eu sempre tenho falado, as pessoas que começam a orar quando estão deitados, elas começam, mas não terminam a oração, a não ser quando acorda no outro dia. Porque o sono vem, a pessoa fica, né, ali orando, passa a noite inteira orando, mas dormindo. E essa constância deve ser diferente. Uma coisa que eu tenho falado no nosso discipulado é que cada um é responsável pela sua vida devocional. Isso é claríssimo. A Bíblia diz que cada um deve responder diante
de Deus pelas suas atitudes, pelo meio que vive, pela circunstância, pela realidade. Nós estamos, né, diante de Deus de forma individual, respondendo pela nossa salvação e pela nossa estrutura pessoal. Mas quando se trata de casamento, família, nós não respondemos só por nós. Nós respondemos pelos nossos filhos, nós respondemos pelo nosso cônjuge, nós respondemos pela estrutura do nosso lar. Sendo assim, se é algo que é coletivo, eu devo começar a pensar de forma coletiva também. A oração, ela não pode ser só um sustento no momento de dificuldade. Ela tem que ser algo constante. Ela tem que existir na vida do casal. E é nesse sentido, né, que nós precisamos buscar a ideia de oração. E a gente percebe de forma clara que muitas vezes a tecnologia que nós temos em mãos, né, hoje tem nos tirado da presença de Deus. Devia nos aproximar, mas muitas vezes tem nos tirado da presença de Deus. Esses 31 dias aí que a gente mandou a devocional para vocês, no mês da família, eu até falei, né, aqui que não foi fácil para mim gravar, porque eu tinha que ser o cameraman, eu tinha que ser o editor do vídeo, eu tinha que cortar, eu tinha que não sei o quê. Mas foi uma experiência boa. Às vezes eu fazia a mesma oração 3, 4 vezes. Era um exercício. Mas é constância. A gente, na verdade, tem que sentir o desejo de fazer essas coisas. Caso contrário, a gente vai se afastando. O celular não pode nos dar a oportunidade. Imagina só se eu tivesse agora de todo dia, algumas pessoas sugeriram. Eu quero dizer que isso é uma oração contrária. É uma oração contrária, porque não dá para fazer todo dia, não. A não ser que eu tivesse uma equipe, né? Tivesse um estúdio, uma coisa assim que fosse mais tranquila. Eu gravava 30 num dia só e ficava, né? Mas a gente não pode depender só da tecnologia. Como é que anda a nossa vida em relação a isso? Quando o canal Desconfinados coloca essas coisas, eu gosto do Jonathan Nehmer porque ele toca em algumas partes que têm se perdido no seio da igreja. E quando ele fala da questão da oração, ele está certíssimo. Nós usamos a oração não para glorificar a Deus, mas às vezes para criar uma estrutura até mesmo de briga de relacionamento. E vocês perceberam na oração deles que eles queriam os desejos pessoais. Eles não queriam o bem um para o outro. Eles até começaram a agradecer, né? Eu agradeço pela minha namorada, né? E assim é no casamento também, né? A oração pode virar motivo de confusão? Pode, se a gente não tiver sabedoria. Pode virar uma grande confusão. E nós não podemos nos colocar dentro dessas realidades. Nós precisamos buscar uma opção. O casal que é inteligente, ele busca opções. E as opções que ele busca são opções que, na verdade, contempla para que o casal se fortaleça e não perca o que é realidade. Eu estive pregando no início de maio lá na Igreja Presbiteriana de Carmo, Paranaíba, bairro Alvorada, durante uma semana. Lógico, cidade pequena é diferente, né? Não é o mesmo ritmo que nós temos aqui, mas o que me impressionou lá é que nos 3 dias que eu preguei terça, quarta e quinta. A igreja estava lotada nos 3 dias, durante a semana, né? E lá é uma igreja para mais de 200 membros. Então, eu fiquei assim, pensando comigo, né? Por que nós não conseguimos fazer isso no Valparaíso? Mas eles não têm trânsito, né, as atividades são menores e tal. Aí eu fui pregar lá em Sobradinho, na quarta-feira. E falei assim, bom, eu já estou acostumado com o meu público aqui de quarta-feira na igreja, né? Eu imaginei assim, que deveria ser também, porque eles transmitem pelo Facebook o estudo. Cheguei e eu fiquei assustado. A igreja estava cheia.
A igreja, o Fábio falou assim para mim, ó, tem culto de quarta-feira que é melhor do que domingo. Hoje, por exemplo, estava melhor do que domingo passado. Domingo. Aí, poxa vida, quando eu fui para Sobradinho, eu saí de casa às 5 horas com medo do engarrafamento. E eu peguei engarrafamento para chegar lá. Eu fiquei mais ou menos aí uns 50 minutos para chegar, né? Daqui para lá é tranquilo. Quando passa setor militar para lá, aí o negócio muda de história, né? E o pessoal vai para a igreja. O pessoal vai para a igreja. Agora, a gente nota que as pessoas estão se afastando dessa realidade de comunhão. Não sei se é o tempo, não sei se é a forma com que nós vivemos. Eu vejo que algumas pessoas só buscam estar na presença de Deus quando Deus tem que estar agindo na vida deles, quando há uma necessidade extrema, né? Eu já até falei que eu já estou começando a parar de orar para Deus dar trabalho e emprego para as pessoas, né? Porque assim, a gente ora para Deus dar um emprego, a pessoa está fervorosa, está firme, com a presença de Deus, aí quando ela consegue emprego, ela some. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? O que foi que fulano sumiu? O que foi que fulano sumiu? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Né? Eu não entendo. Em vez da gente ser grato a Deus, agradecer a Deus por aquilo que temos e somos. E meus irmãos, sendo sincero, eu sei que o trânsito atrapalha, mas nem sempre o trânsito atrapalha. O que atrapalha a gente é a falta de comunhão que nós temos. Principalmente com Deus, em oração, em casa. Né? Ultimamente, agora na sexta-feira, que é dia de reunião de oração aqui na igreja, eu fico envergonhado. Estou sendo sincero com vocês. Foi muita sexta-feira aqui que eu orei sozinho. Só eu e as cadeiras. Eu fico até com medo de ficar sozinho aqui. Né? Mas alguém tem que fazer alguma coisa, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, mas nós precisamos de comunhão uns com os outros. Nós precisamos aprender a organizar a nossa vida para ter uma intimidade com Deus, uma proximidade com Deus. Por que devemos orar então? Por que devemos orar então? Vamos ver o que diz a nossa lição então de hoje. Primeiro motivo, o motivo pelo qual devemos orar é o de buscarmos a comunhão com Deus. Então pronto. Se eu quero uma justificativa por que eu devo orar, é para ter mais intimidade com Deus. Mais intimidade com Deus. Se eu não exercer a oração, dificilmente eu vou ter intimidade com Deus. E não tendo intimidade com Deus, aí nós vamos lembrar de Deus só nos momentos de dificuldade. Só nos momentos de dificuldade. E nem nesses momentos, muitas vezes, eu vou demonstrar o amor que eu possuo para Deus. O amor. Quando a casa está caindo, a gente resolve fazer alguma coisa. Né? A gente é mestre para fazer isso. A gente passa, por exemplo, o inverno todinho, que é tempo de chuva, com uma goteira no telhado. E essa goteira, ela incomoda. Ela pinta, ela mofa a parede, e a gente passa o inverno todinho falando, não, eu vou arrumar esse negócio, quando parar de chover eu vou arrumar. Aí vem, né, começa aí o tempo de seca, igual nós estamos agora, para de chover, aí para de molhar o telhado, a gente descansa, só vai lembrar disso quando? Quando chover de novo. Por que a gente não é ciente dessas situações? Eu tive recentemente aí eu creio que seja dentro por causa dos fatos como ela aconteceu. Mas foi interessante porque lá em casa eu fiz um propósito de colocar tela em todas as janelas. Parece que eu estava prevendo que ia acontecer alguma coisa, né? Eu pus tela nas janelas, né? Aí a gente que não sabe como fazer, a gente busca o YouTube e tal. Depois, se vocês quiserem dica, eu posso dar para vocês. A experiência foi boa. Depois de aprender, apanhar muito, eu aprendi. Bom, coloquei as telas. Mas isso não resolveu. Sabe por que não resolveu? Eu creio que eu estou assistindo um casal, a gente está fazendo um aconselhamento junto com a família toda, e todos eles tiveram dengue.
E algumas vezes que eu estava lá, eu fui, né, picado por pernilongo. E com certeza, como eles estavam, eles devem, na verdade, ter picado eles e picado a mim, e eu acabei tendo a mesma coisa. Né? E, quer dizer, o que faltou? Não é o que eu fiz na minha casa, o que faltou foi o outro fazer a mesma coisa. Você já viu que a gente faz assim? A gente só fecha a porta de casa quando nós somos assaltados. Aí a gente busca segurança. E a oração é a mesma coisa. Deus exige de nós a oração para que a oração, por mais que não faça parte da nossa orgulhosa natureza humana, todos nós, em algum momento, caímos de joelhos e somos impelidos a orar. Nós precisamos fazer disso uma constância na nossa vida. Às vezes, de vez em quando, a gente assusta com algumas coisas que a gente ouve. Por exemplo, um jovem que chega para a gente e diz assim: por que você não está namorando? Não, eu estou orando para Deus mandar uma namorada para mim. Eu não vejo isso mais. Alguém vê isso mais? Eu não tenho visto hoje nos nossos dias isso. Não tenho. Os jovens, quando querem namorar, dizem aquela ali, aponta o nariz, dizem aquela e pronto, acabou. E muitas vezes nem crente a menina é. Ele procura um namoro missionário, na tentativa de que isso vai dar certo, né? Que isso vai dar certo. Não! Eu passei por olhar todo, que há 20 anos atrás, né? Que eu estava morando e, nossa, mas você é muito nova, não pode pensar assim, você tem que aproveitar. Porque, mas o que é aproveitar para você? Porque aproveitar para mim é exatamente isso. É colocar diante do Senhor para que ele mude o meu esposo. Isso eu estou aproveitando. E assim, dentro da igreja, foram de pessoas, né, jovens, dentro da igreja. Isso assusta as pessoas. Isso até hoje bate assim, porque a gente tem conversado muito com o nosso mais velho por conta disso. Porque o que é aproveitar? Se eu estou dentro da igreja, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu com esse pensamento de aproveitar, de namorar, porque não pode ficar sozinho. Na verdade, assim, eu entendo que hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas têm um conceito errado do que é namoro, do que é oração, do que é estar diante de Deus buscando a presença. Nós falamos durante uma devocional desse mês da importância da gente orar pelo casamento dos nossos filhos. Né? Tem muita gente que não se importa com isso, né? Nem sequer ora pelos seus filhos. Eu e a Marisa, antes da gente casar, a gente já orava pelos nossos filhos e pelo casamento dos nossos filhos. E isso traz algum resultado. Eu posso, na verdade, dizer o que tem acontecido com a minha família, né? E sei que Deus tem respondido às nossas orações, mas eu não posso dizer e nem posso querer ver a resposta disso. Eu não posso garantir essa resposta porque está na mão de Deus. Está na mão de Deus. E às vezes o problema é que em oração, a falta de intimidade, nós achamos que pelo muito orar, nós vamos obter aquilo que nós queremos. Não, é pela proximidade com Deus, é a constância. Não é o muito, mas é a forma com que nós temos intimidade. Por que a gente intensifica? Vamos fazer uma campanha de 7 semanas. Para que isso? Qual o sentido de uma campanha de 7 semanas? Quer dizer, você vai passar 7 semanas orando, e aí depois termina 7 semanas, para de orar. Isso é catolicismo. Isso é catolicismo. Período do carnaval. Terminou o carnaval, começa a quaresma. Aí vai 40 dias sem beber, sem fazer isso, sem fazer aquilo. Já tem uns personagens já. Fica lá a quaresma todo dia e quando dá um sábado de aleluia aí. É um pau. Olha só, eu convivi um tempo. Mas da sexta pro sábado, não uma galinha dos outros. Aí Olha só, eu convivi com uma prima minha, que ela é de uma comunidade lá em Curitiba. Até a comunidade lá de Curitiba ela é muito famosa. E eles têm lá no ritmo, eles têm o jejum de Daniel, né? Isso é comum nessas comunidades, a Mara sabe disso porque ela viveu isso na pele. Ou seja, lá eles convocam o pessoal para passar 40 dias sem comer carne.
Só no jejum de Daniel, comendo folhas, verduras, né, e tal. Aí quando termina os 40 dias, eles marcam para ir com a churrascaria. Eles quase morrem de tanto comer carne. Quer dizer, será que é assim que nós vamos nos aproximar de Deus? Eles esquecem que Deus vê o nosso coração. Sim. A intenção do nosso coração. Sim. Então, é um modismo. E às vezes é um modismo mesmo. Né? Então eu não entendo essa aproximação de Deus. A oração ela tem que ser algo constante. Não adianta você querer fazer tudo num dia só, se você não tem intimidade todos os dias. Não adianta. Não adianta. É tipo o casamento, que lá vai mal, e aí o marido não é aquele marido romântico, de repente ele resolve ser romântico ao extremo. Aí ele causa uma briga dentro do casamento, porque ele nunca foi. Né? Sim, Mara. A pior parte desses jejuns, né, é que a pessoa faz o jejum, entre aspas, com propósito. Ela quer alguma coisa, né? Uhum. Então ela fica naquele período ali, não, eu estou fazendo um jejum para comprar um carro, por exemplo. Estou fazendo, então, assim, não para aproximar de Deus. A intenção não é assim. É pôr Deus na parede e fazer jejum vida um para carro. matar a minha carne e eu ler mais a Bíblia, orar mais. Não, nunca é isso. É sempre um jejum com algum meio. Quando a pessoa falava assim, que eu não tenho mais contato com essa pessoa, mas quando a pessoa falava assim, não, eu estou com um propósito aqui muito forte com Deus, que não está andando assim minha vida financeira, mas eu creio que agora, com esse jejum, quando eu chegar lá no fim, eu vou daquele jeito. Então, era só, a pessoa tinha um interesse material por alguma coisa, e aí ela colocava e endeusava isso. Uhum. E aí, como que você chegou até isso? Não, Deus me falou. Né? Eu senti no meu coração. É uma coisa que lá em casa a gente detesta, é a pessoa que fala assim, não, Deus falou pra mim isso. Porque a pessoa não tem o caráter de dizer que ela quer aquilo. Uhum. E ela não fala, ou não ora a Deus, assim, não, que o Senhor possa abençoar esse plano, esse projeto que eu tenho no meu coração, que eu gostaria disso. Não, a pessoa quando vai te contar em Deus aí, você fala assim, não, Deus tocou no meu coração, me mandou fazer isso. Então, vai. Então, assim, quando a pessoa se separa, ela fala isso. Mas quando que é ela vontade casou, de Deus. ela nem falou isso, né? Quando Eu ela ouvi casou, isso ela falou recentemente. várias vezes. Aí quando ela separa, ela, não, mas Deus falou pra mim que não era mais ele. Então, assim, Deus se confunde muito, né? É estranho, né? Não, e parece que Deus é o culpado de tudo, né? Tudo. Ele é o culpado de tudo. A nossa maior expectativa de uma vida de oração não deve ser uma lista de respostas miraculosas. Até porque diariamente já ocorrem centenas de milagres em nossas vidas. Nós é que não percebemos, porque na verdade os milagres são tão reais na nossa vida que a gente simplesmente desconsidera. Só o fato de estar vivo, né? Só o fato de estar vivo já é o suficiente para nós. E eu percebo muitas vezes que as pessoas querem, né, um milagre e algo que seja um sinal acima da média. Eu tenho falado para vocês, por exemplo, se de repente vier uma doença na vida de vocês, for diagnosticado, seja qual for ela, entenda isso não como um mal para a sua vida, mas como um meio de você repensar os seus conceitos, repensar a sua vida e mudar a sua estrutura. Nós devemos nos aproximar mais de Deus, não é porque nós queremos a cura, é porque nós queremos, na verdade, entender o que Deus quer conosco nessa realidade. Mas a maioria das pessoas, quando elas buscam a Deus, elas querem colocar Deus contra a parede. E querem espremer Deus de tal forma que Ele faça aquilo que elas querem, não aquilo que Ele quer. Não que aquilo que Ele quer. E aí a nossa realidade, na verdade, se coloca dentro dessa circunstância. A vida de Abraão nos tocou profundamente. Eu digo para os irmãos que eu tive que estudar de forma profunda tudo que Abraão foi. E eu entendo o seguinte, que ele passa ali aquele tempo todo orando para ter um filho, e quando ele tem um filho, Deus faz o que com ele? Perde o filho. Que Deus egoísta é esse? Se fosse a gente falando, que Deus egoísta é esse? Não,
Ele queria, na verdade, ver qual era a proximidade e a intimidade de Abraão. A intimidade de Abraão, né? O Desconfinados tem um vídeo sobre o sacrifício de Isaac. Depois vocês procuram lá, vocês vão morrer de rir dele, né? Abraão, na verdade, ele demonstrou como ele era próximo de Deus, ele confiava. Eu gostei muito de uma consideração de um comentarista que ele disse o seguinte: Abraão carregava no seu coração que mesmo se ele matasse o filho, Deus o ressuscitaria. E olha só, né? Quantos de nós, muitas vezes, nem sequer temos consideração e fé suficiente para crer que Deus vai fazer algo por nós, mesmo estando no meio de uma situação complicada, uma enfermidade, uma tristeza. Nós precisamos mudar essa característica nossa, né? E muitas vezes nós nos perdemos. Alguém abre em Salmos 34, verso 4 e leia para mim. E outro vai abrir em Jeremias 29, 12 ao 13. Salmo 34, 4. Buscai o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Isso, qual é o motivo da busca? Para livrar dos Temores. Ok. Jeremias 29, 12 a 13. Alguém leia aí para nós. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso. Jeremias está colocando, qual é o meio de nos aproximarmos de Deus? Buscando a Ele. Mas quando nós buscarmos isso de todo o coração. A gente percebe na vida das pessoas quando elas estão buscando a Deus. A vida, ela é transformada quando nós estamos próximos de Deus. As coisas se tornam mais fáceis, mais simples. Até para aconselhar uma pessoa que tenha intimidade com Deus, é bem mais simples do que aconselhar uma pessoa que não tem essa intimidade. Porque ela acaba baseando toda a sua estrutura em Deus. E a pessoa que não tem intimidade com Deus, ela baseia a sua estrutura num psicólogo, num filme, numa novela, em algo que ela escutou, em algo que ela viu que interessou o coração dela, pecaminoso, enfim. Ela busca conceitos que fogem daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nesse sentido, a oração também nos faz compreender que Deus, Deus tem algo para nós. O que Deus tem para nós? Será que sempre Deus vai responder às nossas orações com sim? E por que a gente não compreende o não? É um exercício de fé, né? Eu lembro que quando eu estava no hospital, eu escutei alguns enfermeiros, até de algumas pessoas: nossa, mas você não quer ser curada? Eu falei assim: não é isso. Eu entendo que porque a oração era constante também. Mas eu entendia, no momento que o Senhor falou assim: eu sou seu pastor, estou aqui, você não precisa de mais ninguém. Eu estou aqui e esse descanso, sabe o momento da entrega, de entender que se Ele me levasse era a vontade dEle, se Ele me curasse era a vontade dEle. E algumas pessoas chegavam, porque eu verbalizava isso: mas você não quer ser curada? Mas por que você ora então para ser curada? Eu falei assim: eu oro para que o Senhor faça a vontade dEle. Tanto que no dia que eu achei que o Senhor ia me levar mesmo, que a situação... Eu falei: o Senhor vai me levar hoje, meu Deus. E comecei a orar pelo Júlio, pelos meninos, para o Senhor cuidar. E assim, quando eu falava a essas pessoas: nossa, mas você... ou você está nos braços e entende que a vontade do Senhor é soberana, e você tem que compreender isso. Não é que eu não queria, claro que eu queria que o Senhor me curasse, mas assim, acima disso é a vontade dele que é soberana, né? E entender isso e descansar nisso. E eu acho que nesse momento foi a questão do descansar nisso. Tanto que eu creio que a intimidade que a gente tem com o Senhor, ela deve ser muito sincera e de intimidade mesmo. Tanto que dias depois, quando houve aquela melhora, e eu até falei: Senhor, o Senhor vai me levar mais? Sabe? De conversar com o Senhor. Então me fortalece, me entendeu? E assim, mas muita gente não compreende isso.
Não E compreende. do nosso círculo, não compreende. Não. Eu vi isso 4 vezes nessa circunstância. Eu vi a sua situação, a sua realidade, a realidade do Alexandre, quando ele estava com hantavirose, que eu fui lá visitar ele na UTI. Fui lá na UTI e ele falou assim para mim: pastor, ora por mim, porque eu sei que eu vou morrer e a minha mãe não vai suportar isso. Então ora pela minha mãe, ora por mim. Ele já estava, né, considerando isso como algo, né? E eu falei assim: não, a vontade de Deus ela é perfeita, ela acontece quando Deus assim quer, né? E o outro caso foi do Valdir Cotrim, quando teve, né, uma complicação diante de um apêndice que sulfurou, né? E ele dizia: pastor, olha, tem algumas coisas que eu quero dizer para você tomar cuidado, que vai acontecer isso e isso, ajuda a Enilda, não sei o que. Eu falei: uai, você está despedindo de quê? A médica ela chamou ele e o pai dela e já falou: ó, pode preparar que vai passar dessa noite. E aí, no caso do Tony também, né, que tinha câncer e me pediu, né, fez um pedido: cuida da minha esposa e tal. Agora, o que eu vi nesses casos? É que o paciente em si, ele tem consciência, mas as pessoas que estão em volta não, porque tinha gente ali declarando, reafirmando, né, redizendo, reivindicando. Não, nós estamos fazendo uma campanha na nossa igreja, né? Deus vai nos ouvir. É como se estivesse colocando Deus na parede mesmo, né? Eu repreendo. Poxa, gente, que tipo de cristão a gente é? Porque igual o Senhor fala, todas as suas permissões do Senhor. Sim. E a gente tem, então assim, eu repreendo, a gente não tem nem que entender como isso, porque isso aí é... A soberania de Deus, ela está acima de todas as coisas, e a gente precisa compreender isso. Olha, quando oramos, obtemos mais sabedoria para lidar com situações difíceis, um maior domínio próprio e mansidão naquelas situações que tanto nos afligem, uma coragem em graus que ainda não tínhamos vivenciado, um maior nível de perseverança e confiança, uma mudança de atitude em relação ao nosso cônjuge, em outras coisas, tá? Sexta-feira nós estivemos aqui na reunião de oração, estava eu, a Marisa, Osmar e a Amém. Nós oramos, e assim que nós acabamos de orar, aí eu falei com a Marisa: vamos passar na padaria, comprar pão para amanhã e vamos para casa. Aí a gente resolveu comer alguma coisa na padaria. Quando a Marisa recebeu o telefonema, né, o Mateus fazendo Uber, tinha acabado de ser assaltado, né? Aí vem aqueles 1001 pensamentos na cabeça, né? Lógico que vem, mas a gente precisa manter a calma, porque a outra pessoa, ela está extremamente vulnerável, né? E quando a gente chegou em casa, o que eu fiz foi abraçar ele e agradecer porque ele estava bem vivo, né? E não levar o carro, né? E ele, agora o que vai ser? Não, nós vamos registrar a ocorrência e aí vamos tomar as providências, porque se não registrar a ocorrência, o banco não vai rever o dinheiro que eles levaram no cartão de crédito e outras coisas. Então vamos para... Aí pegamos e fomos para Brasília. Agora imagina se eu chego lá desesperado, né, descabelado, e me jogo no chão: por quê? Por que Deus? E tal. Qual seria a reação do meu filho? Qual seria a reação do meu filho? Né? Mas por que aconteceu isso? Por que... Não, eu não tenho que responder o que aconteceu, eu tenho que responder o que não aconteceu. Pastor, eu tenho uma situação até diferenciada de estudo, né, de uma pessoa que, né, tem essas questões: eu vou orar e Deus vai me responder. E o sobrinho dela na UTI morreu. E ela fazia muito isso. E ela tem um irmão, que é o pai desse menino, que não é cristão. E a cunhada também não. O psicólogo não é cristão. Isso já tem 3 anos. E ela fazia aquelas coisas assim na UTI, de colocar todo mundo para orar, e eu declaro, e Deus não vai levar ele e tudo mais. Essa psicóloga já tem mais de 3 anos isso. E recentemente ela estava
cavando um buraco no jardim dela para enterrar ela. Ou seja, assim, essa questão, né, de mansidão naquelas situações que tanto nos aflige. Então, assim, a gente pode ter a resposta e pode não ter. Sim. E essas duas pessoas que não eram cristãs, pela mãe ser muito dessa de declarar, essa tia, irmã dele, ser muito de declarar, eles não conseguem entender por que Deus levou o filho. Entendeu? Porque não houve a resposta que eles queriam mesmo. Tipo, e ele fala isso. Que, tipo assim, elas oraram tanto, elas gritavam no hospital, orando o tempo, entendeu? Que foi. Quando Deus contra a parede. E assim, ele não aceita e ele ainda fala isso, sobre essa questão. A gente tem que mudar a nossa perspectiva, porque na verdade a oração ela tem que nos tornar pessoas mais equilibradas. E eu tenho visto que o cristianismo tem feito com que as pessoas sejam pessoas de oração, mas muitas pessoas se tornam desequilibradas. Elas querem ver sinais. O indivíduo, quando ele parte para a oração, ele tem que ter um desejo no coração, aproximar mais de Deus, e não de querer ver sinais. Eu lembro que na minha juventude, até a igreja que eu fui pregar lá, o pastor que é pastor hoje lá, a gente acordava às 5 horas da manhã e fazia uma reunião de oração. Era eu e ele, todo dia, no meu período de mocidade, né? E a gente orava e orava ali, né? E a perspectiva que a gente tinha no coração é de orar pedindo a Deus que estivesse direcionando as nossas vidas, durante o dia e durante a nossa estrutura de vida. Algumas pessoas, elas queriam que nós, no momento de oração nossa, a gente fizesse ali, pedido para elas, para que Deus fizesse um sinal, fizesse, né? Peraí, não é o objetivo da oração, não é ver um sinal. O objetivo da oração é aproximar de Deus. O maior milagre, eu já tenho falado isso para vocês, o maior milagre é a salvação. Se nós já temos a salvação, não precisamos de mais nada. Mas por que Jesus fez grandes milagres? Todos eles para apontar para a salvação. Nenhum milagre que aconteceu na época que Jesus esteve aqui foi com a intenção de trazer para o homem uma varinha mágica. Não, foi para mostrar para ele que ele era Deus e que ele era a resposta de toda a humanidade. Toda a humanidade. Assim, o que eu vejo, por exemplo, nessas igrejas em relação ao casamento. Não teve aquela questão lá de Isaac, que o Sérgio lá falou, se a menina que fizer isso, né, é a que eu vou abordar. E aí eu vejo muito assim, se nesse negócio aqui o cara me der uma flor até meio-dia, esses dias eu vi isso. O cara me der a flor até meio-dia, é porque é uma resposta dele. Ele vai ser meu namorado. E eu vejo muito isso, principalmente no meu Pentecostes, porque eles pegam essas coisas do Velho Testamento e colocam como uma certeza. Uma certeza, se não acontecer isso. Vou pôr. Lá que você está falando, ri demais. A pessoa falar assim, que você precisava ser específico, ensinando que os jovens deveriam ser específicos no que eles queriam. Aí a pessoa orava assim, não, eu quero casar, e é uma loira do olho verde e tal. Então, assim, se for aparecer na minha frente, eu vou saber que é o Senhor. Aí aparece uma mulher casada. Eu lembro, às vezes, o pastor Roberto me falar assim, gente, cuidado com isso, porque as pessoas ficam assim, se eu tiver tranquilidade, se eu tiver paz no coração. Ainda tem isso também. E aí eu lembro que o pastor Roberto falou assim, às vezes a pessoa, o assassino, quando ele mata, ele tem paz no coração. Sim. Momentaneamente ele acha que está fazendo certo. Mas, pastor, eu vejo uma coisa aí que tudo isso que a gente está vendo, e a nossa geração principalmente, é não generalizando, mas em grande parte, é uma geração que abandonou a palavra de Deus. Uma geração que não lê a palavra de Deus, principalmente nesses locais onde os irmãos estão se referindo. Nós presbiterianos não, nós lemos muita palavra, né? Mas nesses locais aí, as pessoas abandonaram a palavra de Deus. Então, se você não lê a palavra de Deus, você não conhece Deus. Você não conhece Deus, não conhece os desígnios de Deus, não conhece a vontade de Deus, não conhece a sabedoria de Deus. E se você não conhece nada disso, você não tem intimidade com Deus para falar com Deus. Porque como é que eu posso chegar para o pastor e abrir algo assim que ninguém mais pode saber se eu não tenho intimidade com o pastor?
Como é que eu vou ter intimidade com Deus? Conhecendo a Deus, né, da palavra de Deus. Eu vejo que as duas coisas estão muito interligadas. Sim. A leitura da palavra de Deus, o conhecer a Deus, o estar com Deus, em ter os momentos com Deus. Mas o Senhor falou da reunião de oração da sexta-feira. Mas nós vamos para a quarta-feira, e se nós formos olhar também que é estudo da palavra de Deus, vai ver que são aqueles mesmos 4 gatos pingados. Todas as quartas-feiras, quando eu vou lá para a congregação, as sextas-feiras, quando eu vou para a reunião de oração, quando eu chego em casa, a Rosa me pergunta, às vezes ela não vai, amor, quem estava lá? Eu digo, preciso falar? Porque são sempre aquelas mesmas pessoas, e são pessoas que trabalham também. Então será que só eu, ou será que outro irmão que trabalha, que chega em casa cansado do mesmo jeito, tem essa possibilidade de ir lá? Né? Então eu vejo que essas duas coisas, a oração, ela como nós sempre falamos, né? Quando nós vamos, por exemplo, conversar com uma pessoa, principalmente no neófilo, olha, não sei orar, eu não consigo orar, não consigo falar com Deus, aí ele diz, olha, orar é você conversar com Deus. E conversa é uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Agora, como é que Deus fala conosco? É através de quê? Da palavra de Deus. Da sua palavra. Então, se eu não conheço a palavra, se eu não conheço o dono da palavra, se eu não conheço o Deus que me salvou, o Deus que é soberano, o Deus que é dono da minha vida, como que eu vou falar com Ele? Como que eu vou falar com Ele? Como que eu vou entender o que Ele está me respondendo? E é engraçado que essas igrejas, elas acabam baseando a sua vida, não pela palavra, mas pela experiência. Ou por um versículo isolado, ou pelo pensamento do surubim de lá. Isso. Complementando o que o Data falou, essa questão da palavra de Deus ser a base para ouvir a voz de Deus, né? Eu conheço pessoas, uma pessoa em específico, que ela não gosta de ler, é cristã, ela não gosta de ler, ela mesma fala que ela não lê porque Deus escolheu falar com ela, para ela, no coração dela. Então ela não precisa ler a Bíblia. Então assim, aí eu falei assim, mas nem um áudio, né? Tudo bem que a pessoa não gosta de ler, mas tem audiobook, né, da Bíblia. Ela não, mas Deus escolheu me falar comigo através do meu coração. Então assim, ele fala diretamente. Ou seja, a palavra de Deus não vale nada para ela. Exatamente, não vale nada. E aí, olha só, ninguém se torna um cristão autêntico se vive em constante atividade e não para ouvir a Deus. Se você não tem tempo para Deus, Deus também não vai ter tempo para você. Isso é lógico, não é uma via simples. Ah, não, então Deus deixa de ter amor por mim. Não é que Ele deixa de ter amor por você. É porque quanto mais longe você está de Deus, menos preocupação Ele vai ter com você. Ah, não é o contrário não, pastor? Irmãos, se nós não somos próximos de Deus, Deus não será próximo de nós. Ele tem os seus filhos e as suas criaturas. E criaturas está relacionado com bichos. Bichos vivem aí. Deus cuida o quê? Dando alimento, alguma coisa e tal. Graça comum. Graça comum. Mas Deus não atinge ele da forma específica quando ele tem intimidade com ele. Deus vai se aproximar quando nós temos intimidade com ele. Agora, como é que ele vai ser próximo de nós se nós nem sequer temos intimidade com ele? Qual o sentido? Eu tenho até falado isso na igreja, né? Às vezes uma pessoa assume um cargo dentro da igreja, assume uma função, ou está dentro da igreja e se acha de suma importância dentro da igreja. Diz assim, eu sou a última bolacha do pacote, né? Engano seu. Se você sair e for embora, quem vai perder é só você. Deus vai te substituir e de repente vai trazer uma pessoa melhor do que você. Aí quando você voltar na igreja, aí você vai ver alguém desempenhando o seu fez aquilo ali. Por quê? Porque Deus, na verdade, Ele conta com a gente quando a gente tem intimidade com Ele. Quando não temos, a obra dele vai continuar da mesma forma, independente de nós ou não. Dependente de nós ou não. Né? Deus, por uma forma providente, Ele continua atuando dentro da sociedade. Né? Quando a gente encontra com uma pessoa, eu já digo
que não tem desviado, mas quando a gente encontra com um afastado, né, a gente só sente muito pela pessoa. Mas com certeza Deus já o substituiu. Então nós somos substituíveis. Sim, se você não tem amor por Deus, qual é o amor que Deus vai ter em prol de nós se nós não estamos na presença dele? Se nós não o buscamos. A coisa está difícil, pastor. Às vezes eu encontro com algumas pessoas, e eu até tenho que esclarecer isso. Hoje à noite eu vou falar sobre essa questão de oração, de estudo bíblico. Hoje a minha tentativa é de mostrar à igreja o quanto nós precisamos disso na nossa vida. Porque eu vejo que o pessoal está simplesmente relaxando, deixando de lado. Eu tenho colocado uma assertiva, mas ao mesmo tempo isso tem me preocupado, porque algumas pessoas têm entendido isso de forma errada. A assertiva que eu tenho colocado é que a gente tem 5 pilares na vida. Primeiro, Deus. Deus acima de todas as coisas, é o primeiro pilar. Segundo pilar, a família. A família tem que estar em segundo lugar. Terceiro lugar, o trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Quarto lugar, a igreja. Né? E quinto lugar, a sociedade. Mas eu tenho visto pessoas que entendem que a família está em segundo, aí ela não precisa fazer mais nada, a não ser estar diante da sua própria família. E às vezes você começa a cuidar demais da família e esquece de Deus. Como que você demonstra isso? Como? Quando você deixa de estar presente, por exemplo, na igreja. Você demonstra que não está tendo comunhão mais com Deus. Não, hoje é o dia da minha família. Tá, beleza, hoje é o dia da minha família. E aonde está Deus no meio dessa família? Você entende? Por quê? Eu tenho falado que uma brasa fora do braseiro, ela vai se esfriar e se apagar. E as pessoas que perdem a comunhão na igreja, elas vão se afastando, depois algo é normal? Não. Tudo se torna normal, natural. Aí você deixa de vir no primeiro domingo, depois você vai perdendo o desejo de vir. Olha aqui a sala. A última reunião nossa nessa sala não tinha lugar para a pessoa sentar, não é verdade? Como nós tivemos o mês da família, em vez do pessoal aproveitar o mês da família para buscar o ensino da palavra, muitas pessoas foram se afastando. Agora chegou, nós retomamos a nossa turma de novo, as pessoas acostumaram. Vai levar um tempo para encher de novo. Vai. Talvez só quando chegar ao final que nós vamos ter, cheio de novo. Por quê? Porque simplesmente nós somos assim, pecadores. Nós confundimos as coisas. Então a igreja é importante. Sim. A família é extremamente importante. A presença de Deus na nossa vida é importante. Mas estar junto em comunhão também é importante. É a forma com que nós conduzimos essa realidade que está tudo errado. Né? Hoje, por exemplo, saí de casa extremamente nervoso. Tá. Por um lado eu entendi, por outro lado eu não entendi. Né? Mas meu filho, essa noite não conseguiu dormir. Mas até a hora que eu sei, ele estava junto com o Gabriel jogando lá no computador. Beleza. Estava jogando no computador. E quando eu acordei de manhã, porque no domingo eu acordo bem cedo mesmo, já era 5h30, ele estava indo dormir. Aí quando chegou agora que a mãe dele falou assim, olha, bora arrumar para ir para a escola dominical, ele falou assim, eu não dei conta de dormir essa noite, deixa eu descansar e tal. Diante do fato que aconteceu com ele, há uma compreensão no meu coração. E na da Marisa também. Mas, se eu começo a abrir mão disso, e hoje eu vou conversar com ele sobre isso, se eu começo a abrir mão disso, ele vai ficando, daí a pouco, não faz a mínima importância. E aí o que é mais difícil é que a pessoa não para analisar. Poxa vida, aí é que eu devia estar mais próximo de Deus, porque Deus me livrou de várias coisas. Vocês estão entendendo como que a gente é? Às vezes a gente está com os nossos filhos, como família, em vez da gente aproveitar o momento para agradecer por tudo que Deus tem nos dado, a gente pega
e se acomoda e simplesmente se afasta, se afasta. Igreja é um termômetro, eu vou dizer para vocês, é. Porque quando nós estamos íntimos com Deus, a gente quer estar na igreja. A gente sente prazer de fazer isso. Culto à noite não é cansativo, é descansativo. Né? Renova a mente. Me dá força para começar a segunda-feira bem. Né? Me dá a oportunidade de ouvir uma boa palavra. Agora, muita gente entende isso como sacrifício. Deixa eu ir lá na igreja, bater meu ponto. Né? Deixa eu ir lá na igreja, cumprir minha obrigação. Fica em casa. Eu devo ir lá porque eu amo a Deus, porque eu quero estar na presença dEle, eu quero vivenciar a presença dEle, eu quero me tornar mais íntimo de Deus. A importância da oração no casamento é a mesma coisa. Se nós consideramos o nosso casamento algo sensível, nós precisamos orar pelos nossos cônjuges, precisamos orar um com o outro, precisamos estar buscando a presença de Deus. Né? 1 João 5, 14, 15, alguém leia para nós? João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que Ele temos feito. Isso. Algo a se considerar nesse texto aí. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, é aí que a pessoa não compreende. Pastor, como é que eu vou encontrar a vontade de Deus? Na palavra dele. Então volta novamente àquilo que o Daita colocou. Como é que eu vou saber a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia? Como é que eu vou saber a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia? Mas Deus declara a sua vontade, sim, em todas as circunstâncias. Como é que eu vou considerar uma coisa dentro da vontade de Deus? Eu vou ver se aquilo está de acordo com a palavra ou não. Por exemplo, o sujeito lá que orou pela propina, né, agradecendo pela propina e tal. Ele tinha que ter parado para pensar o seguinte: bom, vamos analisar. Nós estamos recebendo dinheiro, nós vamos poder fazer algo na igreja? Não. Ele tinha que pensar assim: esse dinheiro que eu vou receber está de acordo com a palavra de Deus? É algo lícito? É algo que está vindo dentro daquilo que Deus considera como puro, verdadeiro, aceitável? É algo que está vindo de uma fonte lícita? Aí eu vou orar segundo a vontade de Deus. Mas o sujeito não para pensar isso. Ele pensa naquilo que ele vai fazer com o dinheiro. E ele já está agradecendo por aquilo que ele vai fazer pelo dinheiro. Se aquilo vai trazer um malefício... Ele não pensa nem nas consequências. Não. Ele acabou com o casamento dele e a mulher dele, coitada. E o filho também. O filho dele vivia, assim, a gente via que o menino estava... perdido. Então, a estrutura que nós temos hoje no mundo evangélico no nosso país, né? A estrutura que nós temos no nosso país hoje é essa. É que os fins justificam os meios. E diante de Deus, não. Fins não justificam os meios. Diante de Deus, os fins só podem ser justificados se estiverem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra. Se estiver fora, tira do seu coração. Tira do seu coração. Se não estiver de acordo com aquilo que Deus é, tira do seu coração. Logo, a nossa vida conjugal precisa de oração. Pois viver em aliança é muito mais do que tomar decisões. É uma forma harmônica. Ou seja, nós precisamos estar em comum acordo, mas nós precisamos, acima de tudo, ter intimidade. O casal que quer ter uma intimidade, ele precisa estar próximo. Precisa estar próximo. Nós não assinamos um contrato, nós, na verdade, assinamos, e aí eu digo isso claramente para vocês, um acordo diante de Deus.
E não é um acordo de cavalheiros que alguém pode deixar de cumprir. Não, nós precisamos cumprir nossos papéis. Como homem, como mulher, né, como sacerdote de casa, como alguém que é responsável por toda essa estrutura. Nós precisamos disso. Senão, caso contrário, a gente vai perder a estrutura, a estribeira e vamos fazer o que a gente quiser. E aí está tudo errado. Está tudo errado. A gente está vendo tanta aberração hoje no mundo evangélico, quando se trata de casamento, quando se trata de oração, quando se trata da vontade de Deus, que, meus irmãos, cada dia eu tenho me assustado mais. Tenho me assustado mais. O Brasil tem tido um número grande de evangélicos que não tem feito diferença nenhuma na sociedade. Diferença nenhuma. Basta olhar, por exemplo, vou falar politicamente, né? O que a nossa bancada evangélica está fazendo no Congresso? Tem pelo mesmo caminho dos outros. Ficando dando a vida, disputando os projetos, querendo cargos, querendo isso, querendo aquilo. Você está entendendo? A coisa parece que não muda. Mas, pastor, aí eu vou acomodar mais vou entrar um pouco mais nisso aí. Se você pegar lá, não sei se tem, se eu chutar um número hipotético aqui, nem sei quantos são, mas vamos supor que tem uns 100 lá que se dizem bancada evangélica. Se você for olhar lá desses 100, eu vou chutar um número aqui também, mas eu acredito que é bem próximo da realidade. 95% desses 100 são dessas igrejas pentecostais e neopentecostais. Sim, infelizmente. Porque essas igrejas permitem que ele suba no púlpito, que ele pregue, que ele chame, que ele peça voto, que não sei o que lá, que bababá. E aí quando eles chegam lá, o pensamento é esse mesmo: Deus me colocou aqui para eu enricar, para eu fazer o melhor pela minha igreja, não para ele buscar o melhor pelo país. Infelizmente, se nós formos olhar dessa bancada assim, pseudo-igreja, até pseudo-evangélica, de servos mesmo, temos poucos. Infelizmente. Talvez posso contar nos dedos de uma mão, assim, servos. Sim. Servos. Eu ouvi Não estou falando de crente nem de evangélico, estou falando de servos de Deus e servas de Deus. São muito poucos. Eu ouvi uma coisa na Jovem Pan que eu achei muito interessante. O Caio Coppola comentando a situação do nosso congresso, e ele pegou e virou e falou assim: há mais ou menos 6 anos atrás, nós resolvemos fazer um debate entre deputados honestos dentro do congresso que tinham intenção boa. E aí a nossa produção começou a procurar entre os deputados pessoas que fossem assim. Nós conseguimos 5, e assim com muita luta. Quantos que tem? 513. 5 com muita luta. Se você tem uma bancada evangélica composta de 100, digamos assim, evangélicos, você teria que ter ali no mínimo esses 100. E aí ele falando, né? E olha, isso não é um crente, é uma pessoa descrente. E ele dizendo: e aí, mas hoje mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa. Tem muita gente com boa intenção lá. Mas a maioria que está lá com boa intenção não é crente. Não é crente. Tem muita gente coerente que hoje tem no Congresso, mas não é crente. Isso é uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha. Por quê? Só que eu fiz isso, eu fui puxar a ficha. Porque eu falei assim, gente, vou levar os alunos, né? Eu falei assim, a gente também quer ser associado a qualquer deputado. Vamos lá fazer uma pesquisa. Meu Deus do céu, foi difícil. E aí tinha um lá que é evangélico, o slogan dele é ex-gay. Sou ex-gay. E a plataforma dele é querer implantar um dia do heterossexual. Eu falei assim, gente, como se o heterossexual precisasse quase um dia. Pra dizer que entendeu? Então assim, a pessoa tá lá, tem o né, de implantar, de pesquisar, de fazer leis, e quer focar nisso, como uma bandeira. E é um cristão, né? Assim, mas foi difícil. Acho que nós
achamos uns 3, assim, de 28. Né? Olha só, a oração produz uma boa comunicação, né? Diferente do que aconteceu nos confinados, né? A oração verdadeira, a oração de convicção, debaixo da vontade, debaixo do amor de Deus, ela produz, por definição, ela transforma o casal num casal mais sereno, mais íntimo, mais próximo e que comunica um com o outro. E aí, dentro desse termo aqui, nós vamos parar que deu o segundo sinal, mas dentro desse termo aqui, nós vamos entrar um pouquinho dentro da oração, e na próxima aula nós vamos falar sobre isso, sobre comunicação. Por que a comunicação do casal é difícil? Eu creio que uma das raízes é a falta de oração. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, mas vamos parar aqui, né, para a gente poder ir lá. Que Deus abençoe vocês, agradeço a presença de vocês. Vamos orar esse instante, vamos agradecer ao Senhor. Pai eterno, nós te agradecemos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz por nós. Nos dá, Senhor Deus, a certeza da tua companhia com o cônjuge. Que a nossa oração seja o alimento da nossa vida. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos dando sempre a alegria de estar diante do Senhor agradecendo pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pela estrutura que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo, nos abençoe, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. É o vermelhinho? É.